Bom dia, feliz sábado, povo de Deus, povo abençoado, igreja abençoada. Obrigado ao belo hino especial cantada pela família Feze. Que Deus possa abençoá-los. Se tivéssemos combinado alguma coisa, nada daria certo. Vejamos, não combinamos nada. E este louvor vem mesmo de encontro com a mensagem que Deus preparou para o seu povo. Deus seja louvado. Hoje falaremos um pouco sobre o cristianismo. E se o cristianismo é tolerante ou intolerante? É uma pergunta? Não. Faço-a como uma afirmação. O cristianismo é intolerante ou intolerante? Eu digo intolerante. Porque assim o é. E vamos perceber, com o decorrer do culto, o porquê da intolerância e a tolerância, tanto de Deus para com a humanidade e da humanidade para com Deus. Um certo jovem tinha uma vida no seio da sua família, uma família perfeita, uma família cheia de amor. Esta família, o problema de um era de todos. O bem-estar de um era de todos. Mas este jovem tornou-se completamente intolerante. Este jovem era intolerante politicamente falando. Este jovem era intolerante desportivamente falando. E este jovem era intolerante sexualmente falando. Queridos irmãos, quando nós nos apartamos de Deus, quando nós nos esquecemos do primeiro amor, quando nós esquecemos da nossa origem, que é o Éden, a depravação apodera-se de nós. É triste, porque Deus entristece, ao ver os seus filhos, ao ver a sua criação perder-se. Mesmo assim, a tolerância de Deus valeu a pena, porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis 6, 3. Leamos só a primeira parte deste versículo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. A irmã Helena White, numa das suas escritas, nos Sinais dos Tempos, de 20 de dezembro de 1877, vejamos a data, 1877, ela diz: nos dias de Noé, nem todas as pessoas eram idólatras, pagãos em pleno sentido.
A classe que professava ter um conhecimento de Deus era composta por aqueles que tinham a maior influência e que foram os líderes no esforço de anular a palavra de Deus que lhes era declarada por Noé. Eles não só rejeitaram a mensagem do fiel pregador de justiça, mas, como o seu mestre, o diabo, procuraram por todos os meios em seu poder impedir outros de crerem e de serem obedientes a Deus. Enquanto Noé fazia soar a nota de aviso sobre a vindoura destruição daquela geração, esse era o seu dia de oportunidade e de privilégio para se tornarem sábios para a salvação. Mas eles entregaram a sua mente ao controle de Satanás, em vez de a entregarem a Deus. E ele enganou-os, tal como tinha enganado os nossos primeiros pais. Vejamos os nossos primeiros pais. A irmã Ellen White aqui faz um recuo ao passado, às origens, ao Jardim do Éden. Não é pregava o Evangelho de Deus, não é pregava de que aquele povo completamente depravado se apartava de Deus cada vez mais. O que eles fizeram? Negligenciaram a palavra e o sinal de aviso. E a irmã Ellen White aqui nos esclarece que, em vez de buscarem o primeiro amor, em vez de voltarem às origens, o que fizeram? Esqueceram-se do próprio Criador e faziam e praticavam as suas próprias vontades. Nós temos sido tolerantes para com aqueles que Deus tem sido tolerante? Ou então nós temos sido tolerantes para com condutas e doutrinas que Deus tem sido intolerante? É triste saber porque muitas das vezes nós invertemos o ciclo, este ciclo. Invertemos de que maneira? Deus tolerando os nossos pecados. Deus tolerando os nossos maus feitios. E nós sendo intolerantes para com nós mesmos e para com os nossos semelhantes. Queridos irmãos, as nossas vidas têm sido um sobe e desce. Um sobe e desce. No cristianismo nunca deveria existir apoio ou aprovação, abro aspas, conveniência. Oh, queridos irmãos, quem é conivente com o pecado? Fecho aspas. Ninguém devia ser conivente com o pecado ou com o erro. Porque, sabendo nós, os princípios da lei de Deus, não se esqueçam disso, meus irmãos, os princípios da lei de Deus são inegociáveis. Gravem isso, ou vamos gravar isso nos nossos corações. Os princípios da lei de Deus são inegociáveis. Vejamos o que é que nos diz 1 Tessalonicenses 5:14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros,
Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Lindas palavras de Deus para a nossa advertência, para o nosso crescimento e para a nossa santificação. Deus roga-nos, através do seu fiel servo Paulo, dizendo, irmãos, que admoesteis os desordeiros. O que é um desordeiro? É alguém que está em conformidade com as normas estabelecidas? Não. O desordeiro é aquele que está fora de ordem. Quer dizer que a ordem para ele não serve. Então torna-se um desordeiro. É triste dizer isso, que o povo de Deus, no seio do povo de Deus, existem desordeiros. Sim. Esses que vêm para destabilizar. O próprio Cristo diz que o joio e o trigo crescerão juntos. Porque a colheita virá. E ela é certa. Aí sim, aí haverá separação. Um para o celeiro, outro para a queima, o fogo da destruição eterna. Ser intolerante é quem não suporta ou não aceita as crenças e as opiniões alheias. E essas opiniões e essas crenças se divergem com as dele. Isto é um intolerante. Mas não nos esqueçamos que Deus não faz nada por acaso. Nada para Deus é por acaso. Deus deu-nos sabedoria, Deus deu-nos entendimento para que o seu povo possa distinguir, através da sabedoria, através do entendimento, quem é quem. E Deus também, através disto, mostra-nos, dá sintomas nestas pessoas intolerantes que nós possamos compreender. Mas não nos esqueçamos, como diz na palavra do Senhor, rogo-vos, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Mas com paciência. Vejamos que no tempo de Noé, quando o povo relutante dizia ser sábio, dizia ser um povo a caminhar para o sucesso, negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram a pregação de Noé, porque na terra nunca havia chovido. E Noé dizia ao povo que haveria de chover e a terra seria destruída por um dilúvio. Estás doido, não é? Esse povo foi intolerante para com Deus. A intolerância tem sempre consequências nefastas nas nossas vidas. Mas temos que ser pacientes para com os desordeiros. A paciência é o dom que vem do trono da graça de Deus. Um dos sintomas que nós podemos ver em um intolerante
é que o intolerante afasta-se dos outros. Ele isola-se. Isola-se, porque ele tem os seus motivos e os seus porquês. O intolerante isola-se, afasta-se. Quase sempre eles excluem as pessoas das suas vidas, para que elas possam tornarem-se exclusivas. Estas pessoas querem ser exclusivas. Mas infelizmente, meus irmãos, essas pessoas querem ser exclusivas por quê? Porque a intolerância está ligada à ignorância, preconceito, discriminação, julgamento precipitado e fanatismo. E definitivamente, meus queridos, a intolerância e o fanatismo andam de mãos dadas. A intolerância e o fanatismo andam de mãos dadas. Nós temos vários exemplos aqui, podemos dar sobre a intolerância e o fanatismo. Vejamos nas eleições, vejamos no desporto, porque eu sou do partido A, eu sou do partido B, torno-me intolerante com o irmão que é do partido A. O irmão do partido B torna-se intolerante com o irmão do partido A. Porque eu apoio o clube desta cor, tu apoias o clube daquela cor, sou intolerante para contigo e tu és intolerante para comigo. Quanta intolerância causando fanatismo. Quanta intolerância causando fanatismo. E vice-versa. Quanto fanatismo causando intolerância. Com todo o respeito, meus irmãos, devemos ter uns pelos outros o amor de uns pelos outros. Aí nós vemos cegos combatendo cegos, fanáticos atacando fanáticos. Tudo levado e causado pela intolerância. Intolerância política, como já tivera dito, intolerância por opção sexual, intolerância, queridos irmãos, desportiva, intolerância dentro dos lares, porque o marido ou a esposa divergem em certas posições. É triste, porque isto é vivido dentro da casa do Senhor. É triste dizer isso, mas é a realidade que o povo de Deus vive hoje em dia. Depois disso tudo, porque o irmão é do partido B, o irmão é do partido A, sou intolerante para com ele, como quem diz, rompimento de relações. Triste saber
intolerante para com o teu irmão, mas não se esqueça de uma coisa. Se Deus fosse intolerante para consigo também, o que seria de nós? Se Deus fosse intolerante para com a nossa vida, para com os nossos afazeres, para com os nossos pecados, o que seria do povo de Deus? O povo seria entregue à perdição total. Deus diria: acabou, não enviarei ninguém para a salvação desse povo, porque eles não merecem. Mas nós, para com nossos irmãos, ele não merece. És intolerante para com o teu irmão, por causa de fanatismo. Apeguemos a graça de Deus em Jesus Cristo. Este é o exemplo que nós temos que seguir. E o porquê que o tema do sermão é o cristianismo é tolerante ou intolerante? Porquê que eu não pus o cristão? O cristão é tolerante ou intolerante? Porque ser cristão, muitos dizem ser cristão. Dizer ser cristão é a palavra mais fácil de se dizer. Sai-nos pela boca fora. Mas o cristianismo é algo que se vive. Cristianismo é seguir Cristo. Isso que é cristianismo. O cristianismo não diverge. O cristianismo une. No cristianismo não há fanatismo. No cristianismo só há tolerância. Tolerância, meus irmãos. Leamos Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Obrigado, Camila. Irmãos, tanta intolerância por causa de uma guerra existente entre os samaritanos e os judeus. A discórdia que existia entre os samaritanos e os judeus. Tanta intolerância, tanta ignorância. Mas que o Mestre veio ensinar-nos como devemos ser e como devemos fazer. A intolerância, hoje, no seio do povo de Deus, leva-nos a uma desunião completa. Leva-nos, inclusive, numa comunidade, assim como a igreja de Queluz, irmãos, debatendo contra irmãos. Unamos as nossas forças numa só fileira.
que é Cristo Jesus. Esqueçamos as discórdias. Esqueçamos as desavenças. A palavra de Deus nos diz: o amor de Cristo nos constrange. É só falar de boca para fora? Quantos lares desavindos por intolerância? Quantas famílias separadas por intolerância? Incluindo também o fanatismo. Eu já tivera dito, a intolerância leva ao fanatismo. Se Deus não fosse tolerante para com o seu povo também, que amor nós teríamos vindo do trono da graça? Nenhum. Não nos esqueçamos que Deus aborrece o pecado, mas Deus ama o pecador. Continuando com a história do jovem. Este jovem cresceu. Este jovem deixou que Deus apoderasse da sua vida, para que pouco a pouco ele fosse moldado segundo a vontade e o querer de Deus. Este jovem, que era outrora um jovem intolerante, Deus foi tolerante para com a sua vida. Deus fez com que ele voltasse às origens. Deus quis que esse jovem prosperasse na sua vida espiritual. Porque é isso que interessa. Hoje em dia, queridos irmãos, prega-se muita prosperidade. Mas esquecemos da espiritualidade. Infelizmente. O jovem, no seio da sua família, aprendeu a viver em comunhão, mesmo tendo recebido outras doutrinas essas que desviam completamente da verdade. Este jovem intolerante tolerou que Deus trabalhasse a sua vida. Porque para Deus nada está perdido. Mas para que isso aconteça na nossa vida, abramos as nossas portas para que Deus entre e faça morada nos nossos corações. Em forma de conclusão, leamos Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aí está o segredo, meus irmãos. Aí está o segredo. O espírito de mansidão.
encaminhemos uns aos outros com espírito de mansidão, porque todos nós estamos sujeitos à tentação. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a sermos tentados. John Wesley escreveu essas lindas palavras, formando esta bela frase: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Em tudo, amor. Este amor de Cristo que nos constrange. Em tudo, amor. O amor deve habitar nos nossos corações, porque Deus é amor. Em forma de colmatar, de rematar este culto de Deus, aquele jovem que está aqui a vos falar hoje. Deixei que o poder de Deus se apossasse de mim para que eu fosse moldado segundo o querer e a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe seu povo. Amém.